E aí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai começar a parte 4 de cinética química. Hoje a gente vai começar a ver agora um parâmetro um pouquinho diferente daquilo que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente estava vendo basicamente a taxa de reação química em função de uma reação extremamente simples, A formando B. Agora vamos ver algumas reações que elas representam mais a realidade. Algumas reações que a gente vai parar para poder observar e ver. Ora, se eu não tenho somente A formando B, eu tenho A formando 2Bs, 3C e assim por diante, essas reações elas não são de proporção 1 para 1, né? E como isso afeta a nossa taxa de reação? Tá bom? Então é interessante a gente estar ligado nisso daqui, porque quando a gente for desenvolver as nossas leis de velocidade, por exemplo, isso faz total diferença também. Tá? É um tópico no qual nem todos os livros abordam, infelizmente, né? Existem livros que preferem passar por cima disso e acabam criando os resultados errôneos. Porém, a gente vai comentar aqui para poder dar mais robustez ao conhecimento de vocês. Beleza? Então é o seguinte, na aula passada a gente simplesmente considerou a reação do tipo A, que é o nosso reagente, formando B, que é o nosso produto. A gente viu que ao longo do tempo, basicamente, A vai formando B até que tudo seja transformado em B, e que a velocidade, né, ou a taxa que nós temos de produção de B, representado por essa curva aqui, né, essa curvazinha marrom que ela é ascendente, e a taxa de consumo de A, essa taxa decrescente aqui. Vimos basicamente de informação que nós vamos utilizar hoje, que quando vamos fazer a avaliação da taxa de consumo da velocidade de reação em função do produto, nós simplesmente colocamos a variação da concentração do produto dividido pelo tempo. Porém, se eu faço isso para o reagente, o que é que eu vou começar a observar? Como a concentração do reagente é decrescente, eu tenho que a variação da concentração do reagente dividido pelo tempo vai dar um valor negativo. Então, visando isso, nós temos que lembrar que sempre que a gente vai calcular a taxa de reação em função do reagente, nós temos que colocar um sinal de menos ali na frente, de tal forma que essa relação da velocidade torne-se positiva. Uma vez que fisicamente é impossível a gente observar uma velocidade negativa. Na verdade, essa reação não vai correr para trás. Então, isso daqui foi o que a gente viu no vídeo anterior, mas a gente vai precisar de base para hoje. E aí, hoje a gente vai começar a ver uma situação diferente. Imagine, por exemplo, essa reação aqui. É uma reação de hidrogenação bem simples, onde eu tenho aqui, por exemplo, o CH2, CH, CH, CH2, né? É o 1,4-buteno, mais 2H2, formando aqui o butano. Note que, olhando por essa imagem, basicamente o que aconteceu foi que cada molécula de hidrogênio, ele vem aqui, se alinha com as ligações duplas, rompem as ligações π e fazem uma nova ligação com o carbono, fazendo com que essas ligações simples se transformem todas em ligações duplas. Não é verdade? Mas a gente pode notar uma coisa aqui um pouquinho diferente quando a gente observa a cinética dessa reação. Olha só, eu tenho que esse 1,4-buteno, ou but-1,4-eno, né, como preferir, ele precisa reagir com 2 hidrogênios para poder formar o butano, 2 moléculas de hidrogênio. Então quer dizer que esse butano somente é formado após o consumo de 2 hidrogênios. Consequentemente, o que é que eu posso falar sobre a velocidade da reação ou sobre a taxa de consumo dessa reação? Ora, o buteno ele vai reagir 2 vezes mais lento do que o hidrogênio, ou invertendo, né? O hidrogênio vai reagir 2 vezes mais rápido do que o buteno, justamente porque a minha relação é de 2 para 1, né? Se eu analiso os gráficos disso aqui são gráficos reais, olha só. Eu tenho aqui esse meu X1 e a formação do butano. Note que ele é o único ascendente, né? Ele está crescendo aqui. Agora, se eu noto os meus gráficos, as minhas linhas decrescentes, eu tenho basicamente um X2 que ele decai um pouco mais lento e eu tenho um X3 que decai bem mais rápido, né? Então o que é que eu posso dizer aqui? Quem seria esse X2 que decai lentamente? Ora, X2 tem a mesma taxa de velocidade, por assim dizer, que X1. Então, X2 é referente ao but 1,4 buteno, enquanto o X1
esse ascendente que seria o do butano. Aí esse X3, porque é que ele cai muito rápido, né? E depois ele vai estabilizando. Esse cara é o hidrogênio. Ele cai muito rápido porque a velocidade de consumo dele é 2 vezes mais rápida do que a do buteno. Então, ele precisa ser consumido bem mais rápido para que a reação venha a acontecer proporcionalmente. Coloquei esse exemplo aqui porque esse que eu já tirei de um artigo para vocês analisarem, mas a gente vai desenvolver aqui uma linha de análise toda como essa daqui, beleza? Mas antes, vamos formalizar um pouco isso, né? Eu peguei essa reação aqui, uma reação bem simples, onde eu tenho 2HI se decompondo, se depropondo, né, para poder formar H2 mais I2, uma reação clássica da química. E aí, o que é que a gente vai poder observar? Podemos medir o aumento da concentração de HI e a redução da concentração de H2 e I2. Quando eu tenho essa reação invertida, né? Ou seja, H2 e I2 formando 2HI. E eu posso dizer o seguinte: a taxa de redução da concentração de HI é 2 vezes maior que a taxa de aumento da concentração de H2 e I2. E temos que levar isso em conta. Por que é que eu estou falando isso? Olha, para cada mol de H2 que é consumido, 2 mol de HI são formados. Ou seja, a taxa de consumo de H2 é diferente da taxa de formação de HI. O mesmo se aplica ao I2. Né? Veja que o coeficiente estequiométrico nos diz que eu tenho diferentes velocidades aqui no seu consumo ou na sua formação. Tá? Então, nós temos que levar isso em conta. Se a gente olha para essa reação aqui, o que é que eu posso dizer? Olha só. Eu tenho aqui que, se eu pego a concentração de H2, ou seja, a produção de H2, ele vai ser metade da velocidade de consumo de HI. Porque precisa que 2 HI sejam consumidos para poder formar um H2. Se você for parar para poder analisar, tudo que a gente está falando agora nada mais é do que uma referência aos coeficientes estequiométricos. Não é verdade? Então, se eu tenho essa relação com os coeficientes estequiométricos, nós podemos matematicalizar isso, né? E transformar isso em equações que tornem nosso sistema mais palpável e saia só desse plano das análises. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a taxa de reação seria menos delta da concentração de HI dividido por 2 ΔT. Né? E isso vai ser igual a ΔH2 dividido por ΔT, que vai ser igual a ΔHI dividido por ΔT. Ou seja, note que agora eu tenho uma normalização das taxas de reação. Eu posso igualar todas elas. Anteriormente, eu não podia simplesmente dizer a variação da concentração de HI dividido pelo tempo é igual à variação da concentração de H2 dividido por tempo. Não posso, eu estaria mentindo se eu fizesse isso. Mas agora eu estou dizendo que a metade dessa velocidade de consumo de HI vai ser igual à velocidade de formação de H2. Isso é verdadeiro, né? Então, de forma geral, se eu considero uma reação do tipo Azinho de A mais Bzinho de B formando Czinho de C mais Dzinho de D, que seria uma equação quimicamente estequiométrica, né? O que é que eu posso fazer a minha relação geral? Minha relação geral vai estar dizendo que sempre que eu trabalho a variação da concentração de reagentes, claro, eu tenho um símbolo de menos na frente, e se eu dividir cada um desses pelo seu coeficiente estequiométrico, eu posso dizer que todas as variações de concentração são iguais. Isso faz todo sentido quando a gente analisa. Ou seja, a nossa taxa de reação será menos variação da concentração de A dividido por Azinho vezes ΔT, que vai ser igual a menos variação da concentração de B dividido por Bzinho ΔT, que vai ser igual a delta concentração de C dividido por Czinho ΔT, que é igual a delta concentração de D dividido por Dzinho ΔT. Note que, o que foi que eu fiz aqui? Para quem é reagente, eu coloquei o sinal de menos na frente para essas taxas ficarem positivas e dividi todos eles pelos coeficientes estequiométricos, porque aqui é justamente a forma que eu tenho de relacionar a proporcionalidade de cada um deles. Tá? Para a gente poder trabalhar bem isso aqui, vamos resolver esse exemplo, cara.
Olha só, eu peguei aqui a combustão do etanol. Eu tenho o etanol líquido, ele vai reagir com 3 mol de oxigênio gasoso para poder formar 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Então, se eu for analisar cada um deles, nessa ordem que está aqui, o que é que eu posso dizer? O menor coeficiente estequiométrico que eu tenho aqui é o do etanol. Então, o que isso aqui quer dizer? Lendo essa equação de outra forma, quer dizer que 1 mol de etanol deve reagir com 3 mol de oxigênio para poder formar 2 de CO2 e 3 de água. Em consequência disso, eu digo que quando 1 mol de etanol é consumido, 3 mol de oxigênio são formados. Quando eu falo de velocidade, seria isso. Então, para poder desenvolver bem esse raciocínio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto que vai ser meu referencial. E o ponto que eu escolhi seria esse daqui, essa linha que eu coloquei, onde eu assumi, né, que nesse tempo aqui, metade da concentração daquela substância foi consumida ou foi formada. Porque aí eu consigo, né, dar um referencial para essas minhas medidas. Até só por uma questão de referencial. Beleza? Então, se eu começo para o etanol. Vamos supor que eu tenho 1 mol de etanol reagindo. Então, ele vai ter mais ou menos esse comportamento. Note que ele começou aqui no 1 e após esse tempo que eu estipulei, ele está em 0,5, né? Então, com esse comportamento aqui, o meu etanol, ele começa no 1 e tem seu decaimento. Beleza. E depois disso? Depois eu tenho o oxigênio. Note que, se um etanol foi consumido, 3 oxigênios vão ter que ser formados. Se 0,5 de etanol for consumido, 1,5 de oxigênio tem que ser consumido também, né? Então, eu vou colocar o oxigênio começando aqui no 3, e nesse meu ponto de referência, ele tem que estar no 1,5, né? Porque é o que foi consumido. Então, o consumo do oxigênio vai ter esse comportamento aqui, ó. Começou lá no 3, na metade aqui 1,5, né? Após 2 vãos de tempo, e ele teve seu decaimento. Beleza, note que os dois são reagentes, os dois estão decaindo. Vamos para os produtos. O CO2 ele é formado, né? Quando 1 mol de etanol é consumido, 2 de CO2 são formados. Então, ele vai começar aqui no 0, afinal ele é um produto, ele começa sem concentração nenhuma. Quando for nesse meu tempo de referência, ele tem que estar no 1, porque é metade, e ele tem que finalizar tangenciando o 2, né? Ó, neste comportamento aqui. Tá vendo aqui o CO2? E para poder finalizar, eu tenho a água, que da mesma forma que eu posso analisar. Quando 1 etanol é consumido, 3 de água são formados, então ele vai começar no 0, afinal ele é um produto, a concentração inicial é 0. No meu tempo de referência, ele vai estar no 1,5, né? E ele tem que terminar tangenciando a concentração de 3 mol por litro. Tá aí, ó. Veja que esse gráfico aqui ele já é muito mais real do que aqueles que a gente viu anteriormente, de A formando B, né? E aqui algumas coisinhas que nós podemos dizer, por exemplo, esses caras que eles caem mais rápido, que eles sobem mais rápido, tal como o oxigênio ou a água, eles são consumidos ou formados mais rápido. Esses que têm uma inclinação menor são consumidos mais lentamente. Se eles são consumidos ou formados, rápido ou lento, isso tem a ver com cinética, né? Quando eu tenho reagentes e produtos com o mesmo coeficiente estequiométrico, eles vão ter uma interseção justamente nessa minha metade da concentração. Vê aqui, ó, o oxigênio e a água, que são 3 e 3, né? Eles têm uma interseção aqui. Quando eles não têm essa proporção, essa interseção vai ocorrer num ponto separado, tá? Então, esse daqui seria o gráfico que nós teremos referente a todas as substâncias dessa reação química. E aí, claro, nós podemos pegar essa reação e transformar ela numa função igualitária. Nós podemos normatizar as taxas de reação à velocidade. Então, eu posso pegar esse gráfico aqui e analisar. Olha, um etanol é consumido, enquanto 3 oxigênios são consumidos. Então, eu posso dizer que a taxa de consumo do etanol vai ser igual a 1/3 da taxa de consumo do oxigênio. Posso fazer o mesmo para os outros, né? Enquanto etanol é consumido, 3 águas são formadas. Então, a taxa de consumo do etanol é igual a 1/3 da taxa de formação da água. E aí, quando eu pego essa reação química, eu posso escrever essa taxa de reação aqui.
Note que a taxa de reação é menos a variação da concentração do etanol dividido por 1 ΔT, porque o coeficiente estequiométrico dele é 1. Então, ele é praticamente nossa referência, nossa base, né? E aí eu tenho isso igual a menos a variação da concentração do oxigênio dividido por 3 ΔT, porque o coeficiente estequiométrico é 3. Esse cara é consumido 3 vezes mais rápido do que o etanol, né? E aqui eu tenho igual a variação da concentração de CO2 dividido por 2 ΔT. Para cada etanol formado, para cada etanol consumido, eu tenho a formação de 2 CO2. E note que eu não tenho mais o sinal de menos na frente, porque o CO2 agora é um produto, né? E isso tudo aqui vai ser igual a variação da concentração da água dividido por 3 ΔT. Novamente, esse é o coeficiente estequiométrico e faz uma relação direta com o consumo do nosso reagente principal. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários, tá? Eu sei que cinética é um assunto que, às vezes, pode ser uma pedra no sapato da galera, mas é um assunto muito interessante, muito importante se você tem pretensão de estudar química um pouco mais a fundo, né? E depois que você começa a entender suas variações, suas nuances, se torna um assunto muito, muito legal. Beleza? Então por hoje é isso. Valeu, falou e até a próxima.